Chegou a tropa, acionista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, PlayStation 1000 grau. Não sabe brincar, então desce pro play. Depois de tantas promessas e expectativas, um dos principais concorrentes da lista que a própria Microsoft fez acabou de morrer no mundo dos games. E aí, quem será que vai ter que se cuidar nessa história? Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. E vamos falar então a respeito desse assunto que acabou de rolar, que é a morte do Google Stadia. É isso aí. Mais uma vez estamos vendo uma grande promessa se desfazendo no ar com o anúncio que a Google deu oficialmente de que a sua plataforma de streaming para grandes jogos terá o seu encerramento em janeiro de 2023. É isso aí, meus camaradas. Lembram da grande promessa feita lá em 2019, né? A plataforma queria desbancar todas as outras, a grande aposta de muita gente da mídia, de muitos jogadores aí entusiastas, de que agora sim as máquinas, os consoles iriam falir e o meio tradicional de games também estava com o fim decretado. Por consequência, depois disso aí, nós vimos muita gente do Xbox também afirmando que agora seria o fim da Sony porque a Microsoft inaugurou seu sistema de streaming, que agora está disponível em praticamente todas as plataformas, com acesso ao navegador ou ao aplicativo da companhia. Pois é, meus amigos, parece que o streaming não acabou vingando tanto quanto deveria ter acontecido. Os profetas do streaming na internet agora estão sem saber onde colocar suas caras, né? Muitos aí já ficaram meio receosos, porque a profecia de que a Microsoft iria obliterar a Sony graças ao streaming não parece ser algo que irá se cumprir, pelo menos não nesse momento. Então quem será que tem que se cuidar melhor nessa história, né? Bom, antes de mais nada, galera, vamos entender o porquê que aconteceu a morte do Google Stadia. Afinal, nós estamos falando da maior ou então uma das maiores empresas em questão de network do mundo. A Google simplesmente tem servidor para tudo quanto é lado, provavelmente mais do que a Microsoft e os outros concorrentes. Dinheiro à beça, a empresa poderia torrar aí o quanto ela quisesse, mas mesmo assim a morte do Stadia acabou acontecendo. E na minha visão, galera, eu acho que essa morte estava muito óbvia, né? Principalmente pelo modelo adotado pela empresa. E por mais que nem sempre sejam os melhores jogos do mercado, exclusivos fazem muita diferença para as plataformas. Você ter um leque de exclusividade junto com os multiplataformas é algo que traz um grande diferencial para os consoles, e isso é uma coisa que a própria Microsoft afirmou, inclusive a respeito da Sony, quando ela estava lá respondendo esse negócio todo que está rolando aí com os órgãos que estão aprovando ou não a aquisição da Activision. Em outras palavras, a Microsoft simplesmente tacou o jogo na mesa. Olha, a Sony tem ali os exclusivos, né? São todos um grande sucesso, então por que a gente também não pode ter o nosso? O segundo ponto que eu enxergo aqui que foi um grande erro da Google foi não ter investido em uma plataforma própria. Galera, é fato, né? Não adianta a gente querer ficar tapando sol com peneira ou querer ficar inventando teorias. Serviço de streaming de grandes jogos é atraente? Com certeza, mas o público que joga os grandes jogos não é o mesmo público do cara que tá lá no smartphone jogando Candy Crush. Esses jogos são mais complexos, eles demandam que a pessoa tenha o interesse em desenvolver as suas habilidades motoras, aprender, né, algo do que só ficar lá cortando ou empilhando frutinhas na tela do celular. E a grande verdade é que boa parte dos jogadores casuais não tem tanto interesse nesses jogos. Tudo isso seria uma questão de reeducação das gerações que estão por vir aí no decorrer dos anos. E é exatamente por isso que, na minha visão, poderíamos afirmar que, pelo menos por agora e talvez por mais uns bons anos aí, o streaming ainda não será aquilo que vai matar os consoles. Pode ser que num futuro mais distante a gente veja isso começando a ficar empatado ou quem sabe até virar o jogo,
mas no atual momento eu acho difícil. E a terceira razão que eu vou citar aqui pode ser justamente a causa disso. Galera, eu já experimentei serviços de streaming, o próprio xCloud, inclusive, eu já experimentei aqui no meu PC, eu tenho uma excelente conexão com a internet, mas é fato que vez ou outra eu tive problemas executando esse serviço na nuvem da Microsoft aqui no meu próprio PC, com a internet ligada no cabo e tudo mais. Não estou dizendo que seja ruim, porque é uma coisa de fato promissora e quebra um galho quando você não tem acesso ao seu hardware principal. Mas na minha opinião isso ainda está longe de substituir a experiência que é você jogar o jogo com processamento local. Os problemas com lag, atraso de comando que eu tive, embora não tenham sido presentes o tempo inteiro, aconteceram em certos momentos que eu definitivamente não gostei, não me agradou a experiência e eu jamais vou substituir isso pelo hardware local, pelo menos não por enquanto. E essa com certeza é a opinião de muitos desses jogadores, inclusive até mesmo dos próprios hardcores. E aí a gente entra justamente no posicionamento que a Sony e a Microsoft estão tendo nesse momento, porque esse papo de matar um ou outro com o streaming não veio exatamente da Microsoft. Isso aí veio dos fanboys de Xbox, que no desespero de ver, né, alguma superioridade da plataforma do Xbox sobre o PlayStation a curto prazo, lançaram essa daí, porém a gente tá vendo que a realidade ainda não é essa. Se eu falar para você que o posicionamento tanto da Microsoft quanto da Sony, por ser um posicionamento conservador, está correto, você acreditaria? É só vocês analisarem a maneira como a Microsoft coloca o xCloud e a maneira como a Sony também está tratando o seu serviço de streaming. A Sony, por exemplo, prometeu que vai expandir, ou seja, é fato que o serviço de streaming traz alguma grana para as empresas. Porém, vejam só o lugar em que cada uma está colocando ele. A Microsoft, por mais que ela exalte o xCloud, a gente não vê ela descartando as plataformas locais. Olha o tanto que ela foca no Xbox ainda nas suas propagandas, a galera ir comprar o console, assinar ali o Game Pass, quem já está no PC então assinar os serviços. E por que ela faz isso? Exatamente pelo mesmo motivo que a Sony também não foca em streaming. Tanto a Microsoft quanto a Sony enxergam o streaming não como um substituto das suas plataformas, mas como um complemento daquilo que é o Xbox, daquilo que é o PlayStation como consoles, como caixas de plástico que as pessoas ainda preferem comprar sobre a escolha do streaming. Agora, a grande pergunta que fica é, nós estamos em uma era onde as pessoas, a grande maioria tem acesso à internet e muitas aí já têm um acesso bem decente com a internet. Se você for ver os planos aí hoje em dia de internet para assinar em países como o nosso, que nem é um país de primeiro mundo, você já vê aí planos mais básicos sendo de 100 megas, 150 megas, o que já é uma velocidade muito boa de internet para muita gente, com a taxa de upload que também não é de se jogar fora. E mesmo assim as pessoas não estão dando bola como os profetas do streaming disseram que aconteceria lá em 2019. Então, na minha visão, galera, o que vai ter que acontecer é uma reeducação, Vai ter que fazer parte da cultura do gamer, usufruir desses serviços como se fosse algo primário. Só que se nem os jogadores mais velhos como nós estamos achando interessante isso diante do que a gente está presenciando no mercado, será que os nossos filhos, as próximas gerações, vão aprender de nós a gostar disso ou eles vão ter que aprender por si só? Porque, pelo visto, eles vão ter que aprender por si só, o que pode fazer com que esse processo demore ainda mais. E aí a gente volta para aquela questão principal, será que o streaming realmente vai servir como aquilo que vai fazer o Xbox finalmente superar o PlayStation? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixa aí nos comentários, eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.